Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo Se seu amigão vem Jó, ficando mais como você flácido e nunca menos duro, viu. se você vem acordando Na verdade, sem esse é só aquele um anexo. endurecimento matinal, ou se você vem experimentando Vamos baixa ler a meditação. energia, menos vontade, pouco Eu já ouvi fôlego todo nos o livro momentos de íntimos, Jó. você pode reverter tudo isso E e depois conquistar nós um endurecimento mais vamos... rígido e maior. Aceitando o convite que eu vou te fazer. Depois nós vamos começar outro livro. Eu ainda não sei qual vai ser. Se você quiser dar uma opinião aí, fica à vontade. Tá bom? Tá aparecendo minhas pernas, meu joelhão. Deixa eu mudar aqui a posição do celular. Melhorou? Melhorou. Deixa eu colocar as pernas para baixo. Muito bem. Hoje é quarta-feira, é dia 7 de fevereiro. O segredo da vida espiritual. Como a gente estava vendo Deuteronômio, e o Deuteronômio ele é a repetição da lei de Deus, aí eu achei por bem fazer a leitura desse livro aqui, ó, perto do céu. Porque assim como o povo de Israel estava à beira de entrar no céu deles, que era a terra de Canaã, nós, o Israel espiritual, estamos à beira de entrar no céu nosso, que é a terra de Canaã celestial. E aí eu achei por bem ler de novo essa meditação, que foi originalmente produzida para 2013. E agora eu resolvi lê-la de novo. O título da meditação hoje é O segredo da vida espiritual. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. São João 3,5. Frequentemente se fazem as perguntas: por que não há mais poder na igreja? Por que não há mais religiosidade nas pessoas? A razão é que os requisitos da palavra de Deus não são realmente observados. Não amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Isso cobre toda a questão. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas, como disse Jesus. Se esses dois requisitos divinos fossem explicitamente observados, não haveria discórdia na igreja, nem notas desarmoniosas em nossas famílias e na comunidade. Entre muitos, o trabalho é superficial demais. Formas exteriores tomam o lugar da obra interior da graça. A teoria da verdade converteu a mente, mas o templo do coração não foi purificado de seus ídolos. Uau! Quando o mandamento impressionou a consciência e o coração de Paulo, reviveu o pecado e ele morreu. Nesses dias de pretensão, há muitas falsas conversões. Verdadeira convicção do pecado, real dor do coração causada por pecaminosidade, morte do egoísmo, vitória diária sobre os defeitos de caráter e novo nascimento são representados como coisas antigas que, nos dizer de Paulo, já passaram e eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5:17. Muitos nada sabem a respeito de uma obra dessas. Enxertaram a verdade em seu coração natural e continuaram como antes, manifestando os mesmos infelizes traços de caráter. Tornai boa a árvore e os resultados dos frutos serão bons,
A atuação do Espírito de Deus no coração é essencial para uma vida devota. Ele precisa ser recebido no coração daqueles que aceitam a verdade e criar neles um coração puro, para que possam guardar os seus mandamentos e ser praticantes da sua palavra. A Bíblia não é estudada mais com a intensidade com que deveria. Não se faz dela a norma de vida. Se seus preceitos fossem cuidadosamente seguidos e se tornassem a base do caráter, haveria uma firmeza de propósito que nenhuma especulação financeira ou ocupação mundana conseguiria influenciar seriamente. Um caráter assim forte e amparado pela palavra de Deus, a Bíblia, resistirá no dia da provação de dificuldades e perigos. A consequência precisa ser esclarecida, a consciência precisa ser esclarecida e a vida santificada pelo amor da verdade, recebida no coração, para que a influência exercida sobre o mundo seja salvadora. Amém? Amém! Quem disse isso foi a dona Ellen G. White, nessa meditação de 2013. Ela está com uma preocupação de que o simples conhecer da palavra, o converter, assim, eu fui convencido pela palavra, então eu me converti. Mas isso é apenas o começo, porque ela cita aqui o exemplo de Paulo. De fato, Paulo era convertido. Ora. Ele tinha o conhecimento básico para levar uma vida religiosa, e tanto é que ele era fariseu, ele era um homem temente a Deus. Ele seguia os ensinamentos que aprendera aos pés de Gamaliel, seu mestre, e só que uma coisa faltava para ele. O que faltava para ele? A conversão do coração, sabe? Pegar a palavra e torná-la viva dentro de si. Hoje eu estava reouvindo eu estava ouvindo novamente a história de Jó. Eu já ouvi seguramente Jó mais de 50 vezes. Só entre ontem e hoje eu ouvi a história de Jó 2 vezes. Porque essa história de Jó, ela me impressiona profundamente. Não sei porque eu andei passando por umas crises aí, sabe, onde a gente se sente abandonado. Mas a verdade é que eu tenho achado conforto em Jó. E aí eu estava pensando hoje sobre a personagem enigmática do livro de Jó. Aquele jovem Eliú. Eu já fiz um comentário aqui e eu coloquei como assim, o sábio de 1,99, tá aí nos vídeos, aí vocês podem observar. Eu usei como introdução ao livro de Jó. E realmente o Eliú, ele começa humildemente. Ele fala: gente, eu não devia nem estar aqui falando, mas eu vou falar porque os meus líderes não falaram. Os líderes dele provavelmente
Ele faz e Bildad e Zofar, provavelmente eles trabalhassem no mesmo, na mesma comarca, no mesmo fórum, no mesmo, eles eram juízes do mesmo tribunal. Então veja bem, eu a primeira vez que tinha visto, porque eu tentei compreender Eliú, não é? Ele começa falando humildemente e depois ele vai se exaltando. E ele termina num ápice de, sabe, ele conclui a sua fala num ápice de efervescência, que eu pensei assim, hoje, ao rever pela 50ª vez, eu falei, não, Senhor, esse homem não pode ser um tolo completo. Porque, primeiro, ele era servo obediente dos amigos de Jó. Então, ele devia ser um estagiário aí dos juízes, né? E ele ficou indignado com duas coisas. Primeiro, porque Jó estava como que ofendendo a Deus, culpando a Deus por um resultado que eles tinham certeza, todos os 4, na verdade os 5 tinham certeza de que aquelas chagas imputadas a Jó eram resultados de pecado. Então todos eles criam nisso, tanto os 3 amigos de Jó, quanto o estagiário Eliú, e o próprio Jó também acreditava nisso. E por isso o menino Eliú se revoltou contra Jó, porque estava ofendendo a Deus, e contra os seus amigos, os 3 juízes, que não conseguiam contrapor a Jó. Então ele começa a falar dizendo, eu sou um menino, não sei muita coisa, eu deixei vocês falar primeiro porque vocês são experientes, né? E nesses assuntos que se fale a voz da experiência. E aí ele começa a falar, olha aqui, Jó, eu vou falar liberalmente, eu vou tirar as palavras do meu coração e vou tentar te orientar com um pouco que eu sei, mas eu não sou superior a você, sou um homem comum. Então eu estou aqui tentando abrir o seu olho. E aí ele começa falando. E ele usa os mesmos argumentos que se usavam anteriormente, não é? Inclusive ele fala a mesma coisa que Jó disse. Assim como o ouvido provam as palavras, e o sabor e o paladar prova o sabor dos alimentos, não é? Então, desse jeito a gente vai compreender o que foi falado e vamos decidir o caso da melhor maneira que acharmos. E ele começa falando, né? Começa bem humilde. De repente, do meio do discurso dele, porque ele fala 6 capítulos, ele vai do 32 ao 37, 38, ele vai, 37, ele vai falando, e ele toma uma efervescência que hoje eu estava ouvindo e meditando. Aí eu pensei assim, Senhor, como que ele ganhou tanta coragem de repente? E aí eu comecei a perceber que no meio do discurso para ele, é como que ele tivesse sido tomado. Então a meditação de hoje, ela disse, o Espírito Santo de Deus, ele nos toma
e nos converte, depois que a gente depois que a gente se convenceu da verdade, aí vem o papel do Espírito de Deus, que é o convertimento. Porque a gente não basta a gente estar convencido. Paulo estava convencido quando era fariseu. Então ele estava convencido da palavra. Ele era um erudito. Só que com a queda no caminho para Jericó, ele acordou, despertou para um outro momento. Então, a partir daí, o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar dentro do coração dele, dando real significado a todo o conhecimento que ele tinha. Então, eu observando o discurso de Eliú, eu notei que isso aconteceu. De repente, aquele menino humilde, quase tolo, ele fala assim: é um sábio que está falando. E eu imaginei, na primeira vezes que eu ouvi esse discurso, que ele estava sendo arrogante. Mas aí eu estava pensando, por que será que Jó o ignorou? Por que será que Deus o ignorou? E qual foi o resultado do discurso de Eliú na vida de Jó? O resultado foi maravilhoso. Jó, ao ouvir o discurso de Eliú e depois a explanação de Deus, ele falou assim: eu me arrependo no pó e na cinza. Eu falei de coisas que eu não sabia. Então, eu posso estar errando agora, mas observando de novo esse verso, eu estou pronto a rever a minha conclusão anterior. Então, de fato, esse menino Eliú, ele foi tomado pelo Espírito de Deus, e aí ele deu uma lição a Jó. Então, de repente, eu achei que Deus e Jó tinham ignorado o pequeno Eliú, mas não. Pequeno não, o jovem Eliú, né? Não, de repente, as palavras de Eliú, elas encontraram guarida no coração de Jó e preparou ele para ouvir as palavras de Deus, porque Deus apareceu e falou com Jó. E quando Deus questionou Jó, Jó falou: eu sou ignorante. Ou seja, Jó tinha perdido aquela arrogância, porque ele falou: eu quero que Deus venha aqui e discuta comigo tete a tete. E depois do discurso de Eliú, houve uma mudança em Jó. Aí ele disse: não, o menino Eliú tem razão, não é? Então é isso. E aí o livro de Jó termina com a reprimenda que Deus faz aos amigos de Jó, e Jó é restabelecido. Na verdade, o livro de Jó conta somente a história de Jó como sofredor. Por quê? Jó como rico estava no passado e Jó como reconstituído ou restituído estava no futuro. Então a ênfase de Jó tem que ser no sofrimento, porque de algum modo os escritores bíblicos também criam que o sofrimento era purificador, não é? É mais ou menos como as pessoas criam hoje aí, algumas pessoas criam num purgatório, não é? Um lugar onde vai purgar os pecados. Então são crenças enraizadas, eu até chamei de crenças limitantes, porque essas crenças impediram o discurso dos homens, ali dos 5 homens, de progredir. Eles não progrediram.
não é? Deus aceitou os argumentos de Eliú, mas não teve novidade, a não ser quando ele glorificou a Deus, e a impressão minha é que ele foi tomado pelo Espírito Santo, e aí o Espírito Santo falou através dele, de tal maneira que compungiu o coração de Jó. Então é isso. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Paz eu preciso sentir,